tudo bem? Como vocês estão? Tá começando aqui mais uma Conversa Comum Cast. E hoje nós temos um convidado aqui especial, né, Nandinho? Diz aí. Diretamente de Hortolândia. Acho que é assim, é certinho. É um jovem abençoado, amigo. E eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai abençoar uma galera aí. Amém. Fechou? Eu vou deixar ele se apresentar. Eu acho que é melhor, né? Melhor. E ele apresentar o nome do movimento, que vale muito a pena. Pode se apresentar, meu caro parceiro. Fechou. Fala, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeado pelo convite. Eu creio que vai ser um podcast marcado aí, com um assunto importante, que é o que está faltando nos dias de hoje, né? Como eu venho falado, é uma missão, é uma ordem que nos foi dada, porém nós temos falhado nisso. Como o Nandinho falou, meu nome é Diogo, sou da cidade de Hortolândia, região metropolitana ali de Campinas. Eu e o Nandinho a gente conheceu faz um tempinho já, né? Acho que uns quase 4 anos. Sim. Tenho 23 anos, sou casado, para a glória de Deus. Amém. Deus honrou a minha vida. Amém. Tá indo tudo bem, graças a Deus, porque faz 2 meses, né? Dizem que depois... Só 2 meses de casado? Brincadeira, senão não entro mais em casa hoje. Eu sirvo uma igreja local, lá em Hortolândia, e já fiz parte de um seminário de evangelismo, e sou idealizador e líder do movimento Jesus Walkers, ali da cidade de Hortolândia. Um movimento que começou há 5 anos atrás, estava vendo ali nos bastidores como o tempo passa rápido, e até aqui o Senhor ele tem nos ajudado e nos dado força, porque falar do evangelismo fora das 4 paredes da igreja é um pouco complicado. Hoje eu sirvo uma igreja local, sou líder do ministério de som, de mídia lá, acompanho o pessoal. Estamos aí na luta, né? Somos jovens, temos lutas, temos dificuldades, mas entendemos o chamado. Glória a Deus, é isso aí, bacana. Bem, Eu acredito que eu pronunciei certo, tá? Depois o pessoal me corrige. Assim nós esperamos, Sim, né? amém. Bem, Só sim. antes de a gente entrar nas perguntas, você vê como que é o poder da rede social, né? Sim. Porque eu conheci o movimento através da rede social. Agora que eu lembrei que foi algum vídeo que apareceu, aí eu entrei no grupo pelo link e Começou a dar aquela olhada lá. Isso, aí foi que a gente começou a conversar, aí depois eles foram lá no antigo ministério nosso, ministraram, depois a gente tive a oportunidade de ir lá também, então assim, a rede social é muito importante. Então invista na rede social do seu movimento, dos seus cultos de jovens, enfim, invista. Usa o marketing digital para o mundo cristão também. Boa. Bem, sai. Então, beleza. Bora então, Diogo, vamos falar desse assunto aqui importante, tá aqui na tela já. Fé fora das 4 paredes. Então, permite eu começar a primeira pergunta? Breve? Com certeza. Então, vamos embora, então. Cara, como surgiu esse movimento? Cara, como surgiu o movimento? Sabe aquele culto que você sai assim, renovado, parece que você tá pisando em nuvens, assim? Sim. Falei, não, vamos fazer alguma coisa diferente, né? O que a gente pode fazer diferente com essa geração que o pessoal fala que está perdida, né? E a gente também acaba pré-julgando. E aí eu cheguei no Paulinho, que inclusive é um dos idealizadores do movimento, hoje não pôde estar aqui, um bonzão meu. Com certeza ele vai estar assistindo. Paulinho, te amo, meu irmão, tamo junto e vamos pra cima. Eu cheguei nele e falei, Paulinho, vamos fazer alguma coisa diferente. Ah, mas diferente o quê? Cara, vamos sair dessas 4 paredes aqui, vamos tentar alcançar jovens, traçar uma estratégia ao qual que a gente pode alcançar vidas que não estão aqui da igreja. Tem jovens aí hoje que ficam muito acanhados, vergonhosos, até mesmo pelo seu estilo, pelo seu estado financeiro, social na sociedade. Então vamos essa ideia aí. E a gente começou em fevereiro de 2020. A gente traçou a estratégia de nome e tal, mas ali a gente era tipo um bebê, né? Que vai aprendendo conforme o tempo vai passando, você vai aprimorando os seus conhecimentos na fé e entendendo o que Deus realmente quer para nós. Então nós começamos, né, colocamos o novo movimento Jesus Walkers, que significa Jesus, né, o caminho. Obrigado por ter falado, que eu ia perguntar. Eu sou leigo, viu? Não. É o caminho, na verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então se você quer ter uma vida transformada, uma vida restaurada, segue esse caminho que não é um caminho que você vai dar ruim lá na frente, não é um caminho que você vai se frustrar, é um caminho que você tem um sucesso garantido da parte dele. Então a gente começou a desenrolar e levanta
mídia, levanta recepção, levanta intercessão e tal. Fizemos o primeiro movimento, foi benção. E aí começou a época da pandemia lá atrás, lá. Se a gente relembrar um pouco, foi um tempo bastante crítico, né, para geral, no contexto geral. E aí veio as lives e tal, e aí começou aquele questionamento lá. Será que é para a gente continuar com esse movimento? Enfim, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Na verdade, quando a gente começou o movimento, durante esses 5 anos, a gente começou a entender que, na verdade, o evangelismo não é para quem tem uma função eclesiástica, não é para um pastor, não é para um missionário, não é para um apóstolo, mas também para aquele que entendeu aquele caminho que segue. Então, por que nós não levamos esse evangelismo para frente? No caso, é para todos, né? Para todos, exatamente. Né? Eu até marquei aqui Felipe, na igreja de Atos primitiva, ele não era um apóstolo, ele não era um pastor, ele era apenas um diácono, que num caminho conseguiu converter um eunuco. Né? Na verdade, o eunuco está lá na carruagem, lá, o Espírito Santo fala com Felipe, siga até lá. O eunuco está lendo lá uma passagem, e Felipe pergunta para ele, você entende isso? E ele fala, como que eu vou entender se não tem ninguém que explique? Verdade. Então esse é o evangelismo, é explicar as boas novas, quem é Cristo, né? E apresentar a identidade verdadeira de Cristo. E aí nós reunimos uma vez sexta-feira, quando a chuva não deixa a gente fazer o movimento, cara. Eu vi que provavelmente a dificuldade do nosso movimento é a chuva. Cara, toda vez que a gente marca o movimento, a gente chama a chuva. Tem dias que dá para realizar, mas a gente não pode ser também tão racional ao ponto de, não, tá chovendo, temos que ir. Então, é tudo questão de estratégia. Então, foi assim que começou. Nós estamos aí há 5 anos, altos e baixos, né? Porque essa é a caminhada cristã. Mas a gente crê e acredita que o movimento ele tem um propósito. E a gente vai aguardar a promessa se cumprir aí. Amém. Você me permite fazer um adendo dentro da mesma pergunta? Certo. Qual que foi assim que você olhou e falou assim, cara, eu tenho que fazer esse movimento? Qual que foi a necessidade que você viu, ou, não sei, na sua cidade, no bairro, ou até mesmo dentro da igreja, que você falou, eu tenho que fazer alguma coisa? Certo. Na verdade, na época da escola, na época da faculdade, a gente consegue observar vários jovens perdidos. Né? Vários jovens que, muitas das vezes, até corrompem seus bons costumes, sai um pouco da sua caixa, assim, do seu caráter, para ser aceito numa sociedade que vai aceitar, não pelo aquilo que você carrega, mas muitas vezes pelo aquilo que você tem. Jovens que se corrompem para ser aceito numa sociedade. Então eu falo, cara, esses jovens eles têm que entender que, acima de tudo, eles não precisam sair dos seus bons costumes, sendo que eles são aceitos por Jesus Cristo. De que forma nós vamos chegar a ele? Se um jovem hoje ele não consegue entrar nas 4 paredes da igreja, numa praça ele vai passar a sexta-feira, 8 horas da noite. Se ele não consegue entrar dentro da igreja com medo que as pessoas vão observar, com certeza ali, numa 8 horas da noite na sexta-feira, ele vai passar bebendo alguma coisa. Então ele vai ouvir. Então, por que a gente vai traçar essa estratégia, né? É muito louco, porque Salomão fala em Provérbios que quem ganha a alma é sábio. Então, qual a estratégia que nós tornaremos sábios para ganhar as almas? Então, essa necessidade, a urgência de ver jovens da minha idade, da minha geração, sendo corrompidos pelo esse mundo que está oferecendo as coisas para o jovem. Esse foi o seu gatilho para você, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque, na verdade, dentro da igreja ali, a gente consegue trabalhar assim, mas a gente fica um pouco limitado por conta dessas questões de um jovem se chegar. O jovem se chegar hoje na igreja, a probabilidade é menor do que ele passar numa praça que o pessoal se reúne, que usam alguns tipos de drogas, se prostituem. Sim. Então essa foi a visão, essa foi a necessidade e a urgência de nós iniciarmos um movimento. Top, maravilha. Quer fazer a outra pergunta, meu irmão? Não, pegando um pouco do gancho, tem uma galera com sede e não sabe do que é essa sede. Sim. Então, muitos estão tomando qualquer coisa que aparece. Mas quando nós se levantamos e colocamos Jesus, que é a fonte da água da vida, as coisas mudam. Então, parabéns pelo posicionamento. Parabéns né? mesmo. Porque é muito importante. Eu acho que eu sempre vou falar, eu sempre converso com o Lucas, né? Lucas, jovem chama jovem, não adianta. Verdade. Então, já tem esse radar de chamar outros jovens. Então, quando a gente se posiciona, então, melhor ainda. É verdade. E assim, parabéns mesmo, porque pela pouca idade, né? 23 anos, já começar um ministério desse é obra mesmo do Espírito Santo mesmo. Amém. Parabéns. Beleza. Então, vamos para outra pergunta? Vamos? Bora então. Vamos para uma pergunta não polêmica, mas curiosa. Assim, porque a gente sabe que tem a galera que é, de repente, mais experiente na igreja. Não falando palavra velho, né? Ou falando velhos, né, na igreja e tal.
Quando vocês começaram o movimento, quando vocês decidiram se posicionar, houve algum tipo de preconceito dentro da igreja? Algum tipo de comentário negativo? Chegou a sofrer alguma perseguição, que eu falo, não perseguição comparando a nossos missionários que estão aí fora, mas de repente um certo preconceito, né, Lucas? Por vocês serem jovens e decidir sair das quatro paredes. Então, boa pergunta. Na verdade, diretamente para nós, a gente não teve essa visão sobre essa situação de preconceito e tal. Porém, a gente sempre ouve os comentários, né? A famosa rádio peão. Então, a gente ouvia, né? Hoje em dia não mais, porque viram que de fato não foi uma chama que logo ia apagar. Então, a gente ouve, cara, vai ser mais um movimento, mas, tipo, movimento... Como que vai ser esse movimento, né? Não vai ter regra, vai ser um movimento que as pessoas vão chegar como elas quiserem, vai poder tudo, não vai poder tudo. Então, teve esses levantamentos, esses questionamentos aí do que seria um movimento, né? Vai ser só mais um movimento aí que o pessoal tá na modinha, né? Tipo a conferência. O pessoal vamos fazer um movimento. A gente ouviu muito disso, até hoje a gente ouve, né? Mas é aquilo que nós... Por que nós iniciamos? Por que nós estamos aqui? Porque as pessoas, você falando bem ou ruim, as pessoas elas vão falar, né? Porque a partir do momento que você começa a sair da sua zona de conforto, as pessoas começam a olhar de uma maneira diferente. Caraca, será que vai dar certo aquele movimento ali? Será que vai dar certo aquela conferência? Será que aquele ministério ali vai dar certo ou não? Porque é normal do ser humano, né? Sim. Na verdade, não é normal, é comum. Comum, acho que é melhor normal, ainda. Verdade. Agora, dentro dessa mesma pergunta que o Nandinho fez, qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou até hoje dentro desse ministério? Você fala interno ou em fazer um ministério? Em fazer o ministério. Cara, a maior dificuldade hoje é o mundo espiritual. Porque quando a gente se trata de fora das quatro paredes, a gente está se tratando de demônios territoriais, né? Então, são diversas pessoas que passam ali. São pessoas de outras religiões, são pessoas que são usuárias, são pessoas que muitas das vezes nem sabem o porquê está ali. Então, como a gente tratar essas pessoas? Qual que é o direcionamento, o discernimento de espírito que nós temos que ter? Pra gente estar lá no movimento, cara, passa lá uma pessoa que está precisando de ajuda, uma pessoa que a família está destruída, uma pessoa que os filhos não têm o que comer em casa. Como você vai discipular essa pessoa? Como você vai ter um discernimento para isso? Então, essa questão espiritual é algo muito pesado quando se trata de trabalhar fora das quatro paredes da igreja. Mas dentro da igreja não é pesado? Sim, é pesado. Só que a questão territorial, onde a gente se posiciona, é que o mundo espiritual começa a se mover. Então, a maior dificuldade é o espiritual, da gente buscar mais mesmo e entender, né? Porque a gente está exposto, né? Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, o pessoal já não gosta de falar muito dos cristãos, né? Sim. Cristões. E aí, qualquer coisa que nós fizemos exposto ali, então é muito direcionamento mesmo. Saber onde que a gente está colocando a mão, né? Saber para quem a gente está orando, enfim, são diversas situações que a gente precisa Você pode analisar. dar um exemplo para nós de uma situação que você fala assim, cara, essa situação foi tão difícil, essa não sai da minha cabeça? Cara, posso. Na verdade, a gente começou o movimento lá no nosso bairro mesmo, no Jardim Amanda. E aí, em determinado momento, hoje eu falo mesmo com propriedade, porque eu não tenho nenhum medo de falar, a gente quis dar um passo maior do que a perna e a gente foi para um outro lado da cidade. Porém, logística totalmente complicada para nós. Foi lá onde que hoje, se me perguntarem qual que é um exemplo que nós usamos, é esse. A gente estava lá no movimento e tal, os intercessores com os olhos abertos, observando o ambiente, enquanto o pessoal estava lá adorando. Chegou um cara, um jovem, creio eu que na faixa de 25, 30 anos, e começou um movimento estranho lá. Não, no sentido de observar bastante, no sentido de querer atrapalhar o movimento, sentido de folhear a Bíblia. Aí a gente começou a observar a situação lá. E aí teve um determinado momento que a gente identificou que ele estava com um canivete. Não sei se era a intenção dele fazer alguma coisa. Eu não tenho essa propriedade para dizer, porém é algo que a gente chamou a atenção de dar um alô pro pessoal e começar a observar. E aí o movimento foi rolando, no final ele pediu uma oportunidade. A gente deu a oportunidade para ele, mas não foi nada ao contrário daquilo que nós pregamos. E aí, nessa época, a gente tinha uma van que levava o pessoal lá do Amanda para se encontrar nesse movimento.
Aí ele vai e pergunta pra gente, tem lugar dentro dessa van pra eu ir? Aí a gente falou, caraca, e agora? Porque, tipo, a gente não podia mentir, Sim. né? Sim. E aí começamos a enrolar, e no fim não tinha lugar dentro da van para ele vir retornar pro nosso bairro. Então aquele dia foi algo bem constrangedor, com medo do que poderia acontecer. Sim, claro. Né? E querendo ou não, o clima ficou bastante pesado, porque a adoração já não foi a mesma e tal. E aí a gente falou que não, tal, ele pegou, começou a conversar lá com o pessoal, lá umas conversas aleatórias, mas aí no fim a gente orou por ele, e aí ele foi embora. Mas esse dia aí eu confesso que deu um choque, assim, pra caraca, velho. Será que amanhã nós vamos estar no noticiário? E aproveitando a mesma pergunta, e dentro da igreja? Dentro da igreja, dificuldades? Dificuldade, assim, com a questão do ministério mesmo. Certo. Na verdade, eu não, na minha igreja não é forte a questão do evangelismo. Por quê? Porque começou agora. Havia um ministério antes e começou um ministério agora, certo? Porém, por ser algo novo dentro da igreja, eu não estou me envolvendo diretamente. Então, eu não consigo observar com propriedade essa questão de como é evangelismo. Porém, eu posso falar das igrejas que eu acompanho, né? São diversas igrejas com visões diferentes. Essa é a realidade. Tem igreja que tem evangelismo e tem igreja que não tem evangelismo. Tem igreja que tem evangelismo, só que a estratégia é diferente de outra igreja. Né? Qual estratégia usar? Então vai muito de denominação, vai muito do estilo de liderança pastoral também, que conta bastante, de quem se levanta lá dentro para, cara, eu quero fazer um evangelismo dessa forma. Cara, eu quero fazer um evangelismo de entregar panfleto, né? Que, na verdade, a gente vai falar um pouco... Eu até marquei aqui sobre essa questão de panfleto, que a gente tem que dar uma atualizada, que isso daí, na minha opinião, não é mais estratégia de evangelismo. Panfleto. Não concordo. Inclusive, o marketing digital se quiser investir um dinheiro, de vez em investir em panfleto, invista no marketing digital, que alcança muito mais pessoas, o evangelho Com certeza. de Deus. Então é isso, eu não tenho eu tenho essa visão de fora, né, e de dentro também essa questão de cada igreja, cada denominação é uma forma de pensar de evangelismo. Tem gente que acha que não é certo, tem gente que acha que é. Igualmente, a questão do movimento, né? Pô, a pessoa vai chegar lá para adorar a Deus de bermuda e, tipo, essas questões assim, enfim, que não vem ao caso nós falarmos, mas é só essa questão de visões diferentes. Sim. Então, legal. E aí, Nadinho? Então, pegando o gancho do folheto aí, vou dar vou adiantar um pouquinho, mas depois você continua. Eu lembro que... As histórias. eu tava um tempo atrás... Eu tava um tempo atrás e... Sentado... Eu tava na frente da loja de Guarulhos, lá no bairro do Pimentas, né? E lá é uma comunidade, então é muito forte na comunidade evangelismo, né? E aí, beleza, eu tava lá. E aí passou 3 senhoras. As 3 senhoras me entregou um papelzinho. Eram as senhoras do coque? E os 3 papelzinhos falavam que eu ia pro inferno se eu não... Entendeu? Então, assim, era tipo uma frase e falava inferno, né? Que, tipo, tinha que aceitar do sal. E eu falei, nossa, as 3 pessoas me julgaram muito mal, né? Mas, assim, tipo assim, lógico, foi entregar, né? Mas eu vi aquele papel assim e eu falei, cara, eu lembro... Você falou, eu falei, cara, se a gente fizesse algo diferente ao invés do papel, né? Então, eu lembrei agora, foi uma curiosidade aí, que eu fui evangelizado 3 vezes e os 3 papéis falavam que eu ia pro inferno, então... Você ficou um pouco assustado. Fiquei assustado, falei, sinal não é, acho que é minha aparência, né? Aí acontece aquela parada que a gente falou, né? A pessoa ela vai evangelizar e evangeliza a pessoa errado só pela aparência dela, né? Ah, o cara tem tatuagem, é muito tem arriscado barbão, isso. Verdade. Muito arriscado. Aí entra aquela questão que você falou, né? Sobre a parte espiritual, né? A gente tem que ter discernimento espiritual que a gente vai fazer esse evangelismo mesmo, né? Sim. Quer fazer a próxima, meu parceiro? Opa, bora então. Vamos então para a terceira pergunta. Cara, qual conselho que você dá para um jovem que tá com o coração queimando de fazer um movimento evangelístico igual o seu e ele não sabe por onde começar? Qual que é o conselho que você daria para esse jovem? Primeiro conselho, ore a Deus para que não chova. Quando você for fazer... Brincadeira. Cara, uma pessoa que tá com o coração ardendo para fazer um projeto igual esse, no mínimo ele entendeu a urgência de falar sobre o amor de Jesus. Né? Verdade. Qual que seria essa urgência? A urgência é de que os fins dos tempos estão chegando e a gente precisa ganhar alma para o reino de Deus. Eu até marquei aqui sobre um cara que o nome dele é Mod. Na época de Chicago, em 1871. Cara, esse cara era um grande evangelista, né? Nessa época, não sei se vocês já ouviram falar dele. Sim.
E eu estudando sobre evangelismo, ele estava em uma das suas cultos de semana, domingo. Cara, ele começa a pregar e no final da pregação ele pede pro pessoal do louvor tocar um louvor lá sobre Hoje o Salvador Chama. Só que o que ele fez? Ele deu um tempo para esse pessoal refletir sobre aquela mensagem pregada naquela noite, né? Então o pessoal começou, cara, semana que vem eu quero que você me dê um feedback, melhor dizendo, sobre o que vocês acham, vocês vão se posicionar referente a esse O Salvador Chama. Uhum. Depois disso, no final, né, da pregação, começou um grande incêndio naquela cidade lá. Começou um grande incêndio, o qual devastou a igreja e inclusive aquelas pessoas que estavam ali. E a mente dele já ficou a milhão. Falou, cara, eu preciso entender a urgência de falar do amor de Jesus mais hoje. Eu não posso dar mais essa oportunidade da pessoa pensar uma semana. Porque olha o que aconteceu. Uhum. Então, essa é a urgência que nós devemos ter. É hoje. O compartilhar as boas novas é hoje. Cara, amanhã é um novo dia, e se nós não estivermos aqui. Exato. Né? Então, nós temos que posicionar hoje. O primeiro conselho que eu dou é ore. Porque às vezes a gente está com o coração ardendo, mas nem tudo que parece ser de Deus não é de Deus. Uhum. Né? A gente vive numa vida tão corrida que as emoções à flor da pele. Não, eu quero abrir um ministério, eu quero levantar um ministério. Não, eu já tenho a arte do Instagram, já sei o nome, já sei o porquê do nome, mas na verdade você não tem uma direção espiritual. Uhum. Então, ore. Falta a oração, Sim, né? perfeito. Ore. Pergunte a Deus se é isso mesmo. Fala, Deus, está ardendo no meu coração, mas me confirma, porque Ele vai confirmar. Estratégia, como a gente falou de Salomão. Uhum. Cara, Salomão disse que ganhar almas é uma pessoa sábia. Qual estratégia eu vou traçar, né? Eu vou postar um vídeo na internet, eu vou divulgar o marketing digital. Cara, estratégia, para mim, é tudo aquilo que eu posso fazer para que o reino de Deus chegue a mais pessoas. Nossa, mas precisa disso? O reino de Deus é tão simples, o evangelho é humilde, de fato. Só simples. que eu tenho um livre-arbítrio de escolher a estratégia que eu quero evangelizar. Então, estude estratégia. Chame pessoas para te ajudar. Né? Porque às vezes a gente não quer, não quero, porque eu quero seguir essa linha. Mas eu, por exemplo, quando eu cheguei no Paulinho, a nossa visão bateu. Então, tem pessoas que hoje a visão bate ainda. Vocês comentaram no primeiro episódio lá, inclusive quem não assistiu, assista, porque é muito importante, que vocês são amigos, mas vocês têm essas discordâncias às vezes, né? Eu e o Paulinho, a gente teve essa mesma visão do movimento. Então, vamos estudar a estratégia. Uhum. Cara, hoje não vamos fazer diferente. Não vamos seguir uma liturgia, vamos fazer algo diferente para impactar. Então, estudar a estratégia para a gente ser uma pessoa sábia, para ganhar almas para o reino de Deus. Olho no olho. Marquei aqui, não aos panfletos. Hashtag não aos panfletos. Cara, isso é importante? É importante, mas não é uma estratégia que eu adoto. Por quê? Porque, como eu falei, as pessoas elas estão tão aéreas. Cara, você entrega um panfleto hoje, a pessoa dobrou, joga no bolso, já era. Tem estudos que comprovam que eles não estão lendo mais. Eles gostam de ouvir. O olho no olho. Cara, sabe quem é Jesus? Cara, sabe quem é Jesus? Tipo, isso, olho no olho. Aí teve uma época que eu achava bastante bilhete, não sei se vocês encontraram aqui, que era nota de R$100. Sim. Que aí você olhava no chão aqui, você ia pegar, falando, nossa, Deus é bom. Aí quando eu olhava, não era uma nota, a mensagem que estava lá era boa, você dobrava e colocava no bolso. Então, o dinheiro hoje, né, se me perguntasse qual que é a estratégia? Cara, o dinheiro que você vai investir em panfletos para evangelização, né, turbina uma publicação, usa o marketing digital a favor do evangelho também, muito importante. De marketing digital, você entende, né, Nandinho? Entende um pouco, né, Nandinho? Entendo. E assim, pegando um gancho seu, essa parada de a gente, quando você fala dos panfletos, né, tal, eu entendo muito bem, porque assim, Jesus é o mesmo. Sim. O evangelho é o mesmo, mas a estratégia sempre muda. Entendeu? Porque assim, cara, eu posso muito bem ficar numa porta entregando panfleto, mas eu sei que, de repente, isso não vai tocar tanto do que eu fazer algo diferente. Então, assim, às vezes o cara tá lá 3 horas da manhã fazendo bobagem na internet, chega um vídeo lá que você patrocinou, tal, investiu, e de repente o cara fala 3 palavras, eu sei que você tá rolando um vídeo aí, tá agoniado, quer dizer pra você que Jesus te ama, e começa a falar com o cara. Então, assim, a rede social, ela tá aí. Eu vou falar de novo, né, Lucas? A rede social, muitas vezes as pessoas falavam assim, a rede social é do diabo.
Na verdade, só é do diabo algo quando a gente entrega pra ele. Sim. Então, se a gente lutar todos os dias por algo e fazer diferença em algo, eu acredito que dá pra ter luz, sim, num lugar todo escuro que é a internet, mas você tá lá plantando uma luzinha, tem o poder, sim. Então, Depende de como você usa, qual que é o seu objetivo, né? E só deixando claro, não é errado o panfleto, viu? isso. Mas Sim, não é a sim. estratégia que eu adotaria hoje pro mundo que nós estamos vivendo. Ah, sim, é totalmente diferente, né? Eu entreguei muito panfleto na rua, tudo assim. É claro que hoje, é óbvio isso, que hoje não funciona essa estratégia, né? Deus é um Deus vivo de movimento. Então, assim, ele vai passando gerações e ele vai dando uma estratégia diferente, né? A estratégia que ele usava há 20 anos atrás não é a mesma de hoje. Então, é isso. Mas pegando essa história, tudo o que você contou, essas questões e esses conselhos, isso me lembra muito uma história de Jonathan Edwards, né? John Wesley e George Whitefield. Já ouviu falar do Clube Santo? Não. É maravilhosa essa história. Na verdade, eu gosto muito dessa história porque me lembra muito eu e o Lanjinho. Porque eram dois caras totalmente diferentes um do outro. Um era mais calvinista e o outro era totalmente arminiano. Dois caras totalmente diferentes. Visões teológicas totalmente diferentes. Só que eram dois jovens que viram que na Inglaterra as igrejas estavam fechando a rodo. Tava fechando, esses jovens falaram, cara, eu tenho que fazer uma coisa. Só que um é calvinista, o outro é arminiano. Eles olharam pra cara do outro, não importa, a gente tá pregando Jesus. Os caras começaram a pregar na praça, em Londres. Na primeira semana, 5 mil pessoas se reuniram com eles. Passou, acho que 3, 4 semanas depois, tinha 20 mil pessoas. Passou-se 6 meses, tinha 35 mil pessoas ouvindo eles em praça pública. E isso foi chamado do Clube dos Santos, né? Foi ele e mais 4 pessoas que fundaram esse clube. Então, assim, não importa se a gente tem visão diferente de teologia. Isso não importa. Na verdade, o que importa é a mensagem que a gente está carregando. Que tipo de... A sua teologia, o que ela está carregando? Tá ligado? Então, assim, é isso. E você comentando, eu lembrei disso, sabe? Essa história me impacta muito, porque dois jovens mudaram a história da igreja dentro da Inglaterra. Tá vendo, jovens? Jovens, cara. Eles não deixaram morrer a chama do Espírito Santo pra aquela galera. Então, assim, é isso, sabe? Olhando aqui pra câmera aqui, jovem, cara, seja impactado pelo Espírito Santo, sabe? Não deixa essa chama, sabe, se apagar. Deus nos chamou para evangelizar, evangelize, sabe? Sim. Não importa se você é calvinista, arminiano, não importa, sabe? O que importa é que se você ama Jesus, deixa Deus te usar e... É muito bom isso, né? Só aproveitando aí. Sim. Na verdade, o evangelismo não é sobre o Diogo, não é sobre o Nandinho, não é sobre você. É isso aí. Sobre o que a gente está falando, né? Sobre quem a gente está pregando. Como vocês falaram, tiveram visões diferentes, mas vocês estavam falando de uma mesma pessoa. Que é essa pessoa que nós queremos pregar. Que é a pessoa que perdoa os nossos pecados, a pessoa que nos ama e que paga um alto preço na cruz. Por mim, por você, por aqueles perdidos também. Então, o evangelismo, na minha opinião, é bem essa questão aí. Eu tô com uma coisa que eu queria falar desde tarde. Não é possível. Eu acredito. Manda bala. Toda vez que a gente fala de evangelismo, é como uma criança quando tem algo que era para ser segredo e ela não consegue guardar o segredo, ela sai correndo para contar. Mãe, pai, tio, olha que eu ganhei. E eu tava a tarde toda pensando nisso aqui. Falei, cara, o evangelismo é uma parada assim. Porque a gente recebe algo, mas a gente não consegue guardar pra nós. Sim. A gente quer contar pra alguém. Então é muito louco isso, mano. Então toda vez que eu vou fazer uma parada de evangelismo, eu me vejo com uma criança. Cara, você faz eu lembrar, sabe por quê? Da mulher samaritana, mano. Verdade. Cara, a mulher samaritana encontra Jesus. Ela pergunta, sabe, aonde nós vamos adorar? Aí Jesus pega e fala, cara, você pode adorar aqui e agora. Mas como assim? Aí quando ela descobre, mano, que é Jesus que tá ali, essa mulher sai correndo e sai contando pra todo mundo. Parece que era uma pessoa inacessível, exato, né? Tipo, quem que é esse, mano, assim? E, cara, pensa numa mulher missionária. Ela chega na cidade e fala, eu encontrei o Messias. Poucas palavras, né? Mas... Cara, eu encontrei. E o mais da hora, que assim, as pessoas não iam acreditar nessa mulher. Mas elas acreditaram só por um fato. Porque era impossível um homem judeu conversar com um samaritano. O quê? Um homem judeu conversou com você? Eu quero ver quem é esse cara.
Olha só, mano. Você não tá falando a verdade, não é possível. Não é possível. Peraí, um judeu falou com você. Só pode ser o Messias mesmo. Porque não é possível. E ele te deu de beber? Não. Peraí. Então, tem alguma coisa aí. Cara, é isso aí que o Nandinho falou. Ela descobriu, ela não conseguiu guardar pra ela. Não, eu encontrei o Messias. Cara, aproveitando esse gancho bom daqui, que é uma coisa vai puxando a outra. Né? Sim. O evangelismo, na verdade, ele tem que arder dentro de nós. Como se a gente tivesse uma bênção para entregar para alguém. Você fala, se eu soubesse que alguém hoje teria algo para entregar pro Nandinho, cara, isso ia arder dentro de mim uma ansiedade para saber a reação dele. Isso ia arder dentro de mim a importância de falar logo, falando, Nandinho, ó, tem coisa boa chegando aí. Nandinho, ó, amanhã vai acontecer algo. O evangelismo, ele tem que causar esse impacto dentro de nós. Porque a gente está anunciando, não é um bilhete premiado, não é um dinheiro, mas é uma salvação eterna. Glória a Deus. Então, é isso que tem que estimar dentro de nós. O anseio, a ansiedade, a urgência. Não de conversar, não de fofocar, mas sim falar sobre Jesus. Quem é Jesus? Pô, Nandinho, mano, quem é Jesus, cara? Eu não tava aguentando aqui. Você precisa entender quem que é Jesus. Sim. É isso que tem que arder dentro de nós. Maravilhoso, cara. Posso fazer outra pergunta? Com certeza, meu amigo. Mas antes de você fazer a pergunta, você que tá acompanhando esse vídeo aí, curte, comenta, compartilha, pega esse link, envia para alguém. Lembrando que o nosso podcast é um podcast cristão, mas que é para todo mundo, que Jesus é para todo mundo, mano. Então cola com a gente. É isso aí, glória a Deus. Cara, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui, mas tem uma polêmica aqui. Eu vou deixar pro final essa, tá? Para fechar com chave de ouro? É isso aí. Sabe? É que o Nandinho não gosta muito de polêmica, né, Nandinho? Eu adoro. Eu percebi mesmo. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você tem algum testemunho marcante que te marcou? Você fala assim, cara, isso me marcou, que avivou a minha alma. Sim. Sabe? Na verdade, não é sobre o movimento, é sobre a minha caminhada cristã. Né? Top. Eu comecei para a igreja em 2016, Uhum. na fase do ensino médio e tal. E eu saí de lá e depois fui para a faculdade. E aí teve um dia que eu cheguei e falei, cara, eu não quero mais isso, sabe? Eu não quero mais estar limitado a um lugar de 4 paredes. Eu quero viver a vida, eu quero aproveitar. Pô, eu tenho 16 anos, 17 anos e tal, né? Eu não quero guardar a minha vida. Cara, hoje eu vou chegar na igreja e vou... Naquela época eu era do Ministério de Louvor. E vou falar pro meu líder, falar, cara, eu quero um tempo. E eu já tava decidido mesmo. Eu falo, mano, não quero mais. E aí aquela desculpinha, é só um tempo. Uhum. Né? Só um tempo. Não, eu vou continuar vindo e tal. Mas, no fundo, a gente sabe que o inimigo ele só tá esperando esse tempo. E eu tava lá na igreja, o primeiro louvor, não tava conseguindo nem adorar e tal. E começa a adoração na igreja, e vem a irmã. Não vou citar o nome. Você que tava pensando em desistir. Não desista. Isso, cara, a gente tá em 2025. Isso faz um média de 4 anos atrás, aí, 2018, 2019, 2020. Cara, você que estava hoje pensando em desistir, eis que te digo de mim mesmo, não desista. Cara, ela falou isso, falei, pera, não entendi. Falou, o Senhor está te dizendo, não desista hoje. Porque os planos que Ele tem para você é bem maior. Cara, e durante esse... Aí pronto, aí me acabou, né? Agora eu entendi que é o Senhor que quer falar comigo. E aí, a partir daí, eu comecei a entender aquilo que o Senhor queria para mim. Que, na verdade, era necessário eu não curtir a vida jovem, que era necessário eu renunciar, muitas das vezes, à minha carne. Porque o Senhor, Ele tinha um plano para mim. Né? E hoje eu me pego e falo, caraca, realmente, Jesus, Ele tinha um plano e Ele tem um plano. Hoje eu tenho 23 anos. Na verdade, 9 anos servindo a Cristo. Uhum. E durante esses 9 anos eu sempre falo que eu pude contemplar a bondade de Deus. Aí a pergunta, e se eu tivesse desistido? Sim. Se eu tivesse parado? Né? Quantos jovens hoje param e têm a sua vida ceifada? Quantos jovens hoje param, né, o seu caminho? Não falo nem de ir à igreja, porque muitas das vezes a gente vai na igreja e a gente não quer estar ali. Então, quantos jovens têm abandonado o secreto, o íntimo, né, para viver as coisas do mundo? E um conselho que eu dou hoje pro jovem é não desista. Cara, não desista. Ah, é bom? É lógico que é bom. Você viver as coisas que você quer viver, ser livre, leve e solto, é ótimo. Isso é fato, né? Mas o que Cristo tem preparado para nós é bem maior. Então, hoje, eu sou uma pessoa muito grata. Então, hoje, eu nem converso muito com essa irmã, mas no meu coração ela
eu tenho uma eterna gratidão. Não converso não porque eu não gosto, porque eu não tenho essa intimidade. Sim, sim. Mas eu sou muito grato. Sou grato pela vida do Nandinho, que em 2020 ele me chamou para pregar aqui em Mauá. E a partir dali que Deus abriu outras portas para pregar. Então, esse é o testemunho que me marca a minha vida. Cara, esse testemunho seu, olha que engraçado, né? A gente nunca tinha se visto, né? Não. É a primeira vez que eu vejo ele aqui. E esse testemunho é muito parecido com o meu. Eu vou contar pra vocês aqui. Eu tinha 17 anos, eu tava na faculdade e aí eu tava meio frustrado com algumas coisas da igreja. Tem momentos que a igreja acaba te frustrando em algumas questões. E eu fiquei muito chateado com algumas questões. E eu falei pro meu pai e pra minha mãe, cara, eu não vou mais pra igreja. Eu tava muito convicto. Eu falei, eu não vou, tô decidido, tal. Aí eu mandei mensagem pro líder na época, inclusive eu era líder junto com ele, eu era o vice. Eu falei, cara, não vou mais, tal, tudo. Ele falou, não, Lucão, vamos conversar. Eu falei, não quero mais, tal. Tô decidido, tal. Saí de todos os grupos, tal, da igreja e falei, não vou mais. Revoltou. Eu revoltei, cara. Revoltei mesmo. Aí eu sentei com meu pai e com a minha mãe, eu lembro até hoje disso. Era umas 5:30 da tarde, tava me preparando pra ir pra faculdade. Eu falei, pai, mãe, a partir de hoje eu não sou mais cristão, não quero saber. Eu não acho legal isso, e acabou. Aí minha mãe olhou pra minha cara e falou, tá bom. Aí, tipo, deu risada e falou, você tá dando risada por quê? Tipo, afrontei minha mãe, mano. Sua mãe, você tem E livre-arbítrio, aí- você faz o que você quiser. Tá bom. Aí meu pai olhou e falou assim, filho, a gente já criou você, tudo você sabe o caminho, né? Mas amém. Aí antes de eu sair, a minha mãe olhou bem pra minha cara e falou assim, você vai desviar se Deus permitir. E eu falei, mano, nada a ver, velho. Peguei e saí, cara. Quando eu virei a esquina de casa, eu ouvi uma voz falando assim pra mim, assim, quem falou que você pode desistir? Aí eu olhei pra trás e falei, mano, não tem ninguém, mano. Falei, pronto, mano. Aí, de repente, veio uma outra voz mais suave. Você não vai desistir, porque você é meu. Saulo, né? Aí eu falei, mano, caraca. Eu falei, mano, eu comecei a chorar, cair em planto. O Nandinho me conhece, mal tempão. Você já viu eu chorando alguma vez? Nunca, velho. Não lembro. Só no dia disso, quando eu peguei você. Mentira. Mas assim, cara, eu sou um cara muito difícil de chorar. Eu sou zero emoção e muito raciocínio. Só que naquele dia eu chorei demais. Eu entrei no ônibus chorando e as pessoas perguntando, você tá bem? Eu entrei no trem chorando. e as Deixa eu chorar, cara. pessoas Eu quero chorar. perguntando, você está bem? Mas não era um choro normal. É um choro que vem de dentro. Sim, sabe? Assim, da você alma, não para. né? Você não para, mano. Eu cheguei na sala de aula chorando. E aí a professora, você tá bem? Eu falei, eu tô bem, galera. Você tá bem? Eu falei, galera, preciso de um espaço. Quando eu fui pro banheiro, né? Isso era umas 7:30 da noite e tal. Eu fiquei até 10 horas lá, cara. Dentro do banheiro trancado. E só sabia chorar. Até que teve um momento. Sabe quando você chora tanto que você não consegue mais falar? Eu só peguei e falei assim, Senhor, eu sou teu. E o choro cessou. Ó. Cara, é isso, sabe? É uma parada, assim, que eu carrego isso comigo. Porque Fica marcado, né? Fica marcado, Entendi. cara. Assim, na hora que você falou, eu lembrei. Porque quantas vezes a gente quer desistir? Sim. Cara, Até hoje, né? Às vezes É isso. dia mal vem e tal. Só que quando a gente entende o porquê que nós estamos aqui. Exato, e a gente acaba entendendo através desses dois aqui, sabe? É história. São situações que até Deus permite mesmo pra gente saber que Ele é conosco. Exato, né? e a gente acaba aprendendo. A gente não faz pela nossa força, a gente faz pela força de Deus, cara. Pegando o gancho de vocês, tem uma parada meio polêmica que eu vou falar pra vocês aqui agora. Eita. Por quê? Me perguntaram hoje no almoço se eu não acreditava em revelação. Porque eu sou muito seco pra essas partes, né? Porque eu acredito que a verdadeira revelação é essa daí, mano. É aquela que o cara chega, Deus usa a pessoa Concordo. e revela da forma correta. Não é você ficar aí falando CPF na internet aí. Isso não é revelação. Isso é espírito que o apóstolo Paulo expulsou e até apanhou por causa disso aí. É isso aí. Então, Espírito isso, de adivinhação. isso não diferente. é revelação. A verdadeira revelação é essas paradas aí, cara. Então, eu acredito sim, respondendo a pergunta do meu amigo do Porto Almoço, sim, eu acredito em revelação. Mas a revelação verdadeira, não na adivinhação gospel. É aquilo, se me perguntar, você quer buscar o dom de revelação ou discernimento? Eu prefiro o discernimento primeiro. Pra eu saber se a revelação é de Deus ou não é. Sim. É verdade. Agora podemos continuar. Era só Só um adentro. Só deixa eu dar um aspas Claro, aí. por favor. Referente ao conselho, a gente retornando um pouco atrás. Eu vi uma publicação esses dias que falava que nós estamos pregando um evangelho que muito fala sobre
as coisas de Deus para nós e pouco se fala do nosso dever para com Ele. Uou. E eu fiquei me pensando, falei, Verdade. de fato, a gente fala muito de amor, fala muito que Jesus salva, muito que Jesus cura, mas a gente fala na evangelização muito pouco sobre a renúncia, sobre deixar o eu. Então, o conselho é para evangelizar, seja honesto. Seja honesto com aquilo que a Bíblia nos fala, porque a Bíblia ela fala de tudo isso. Fala que Jesus é amor, que Deus, né, enviou o seu único filho, mas também fala da justiça. Então, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas precisam conhecer os dois lados da moeda. Ah, não, primeiro ela vai conhecer que Jesus é amor, glória a Deus. Se essa é a sua estratégia, ok. Mas ela não pode ficar cega para a questão da justiça. Então, seja honesto, né? Cara, eu vou falar de Cristo, falar, ó, Cristo é tudo isso, mas Cristo também ele está buscando aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que de fato renunciam à sua carne. Porque no grande dia, né, Apocalipse fala que não é todo mundo. Se não é todo mundo é porque tem algum critério. Qual que é o critério? Então falamos muito do amor e no grande dia nós vamos esquecer desse amor, porque a justiça de Deus vai prevalecer. É verdade, a gente esquece que Deus é amor, mas ele é justiça também, né? Ele é um grande juiz, né? Ele veio primeiro como um cordeiro e voltará como um leão, né? Sim. Glória a Deus por isso. Amém. E aí, Nandinho, quer fazer uma pergunta? Não, vamos continuar aqui, mas essa parada do seja honesto, acho que tem que bater nessa tecla aí, seja honesto, porque tudo que é falso evangelho é quando a gente deixa de ser honesto. Sim. Verdade. Na verdade, em tudo, né? Em tudo. Não só quando se trata de Cristo, é honesto na vida mesmo. É verdade. Você mandar o papo pro cara, ó, Jesus é bom, mas é isso, você tem que abrir mão de umas paradas aí, cara. Então, assim, falta isso. Eu percebo que muitas vezes a pessoa vai falar, não, vamos pra minha igreja, porque não, cara. E Jesus é bom, mas eu preciso falar pra você que essa parada que você tá fazendo aí não é legal pra você, cara. Então você tem que abrir mão. E eu acho que isso é uma parada que pega a mim. Quando eu converso com as pessoas assim, eu dá vontade de até entrar em polêmica na hora assim, mas eu não entro. Mas enfim, voltando aqui à pergunta, eu quero fazer uma pergunta pra você, que é assim, sobre a nossa nação. Certo. O Brasil. Eu vou deixar aqui que eu quero responder do jeitinho que eu coloquei. Ó, você acredita que o Brasil tem potencial para se tornar uma potência no evangelho mundial? E o que falta para isso acontecer? A gente teve recentemente o Descende, né? Que fala. Mas eu quero pegar esse gancho porque a taxa do povo cristão vem aumentando, né? Sim. Quanto mais passa, mais pessoas que se diz cristão, acho que, se eu não me engano, até no IBGE tem um ponto lá que é o cristão. Glória a Deus por isso. Tem um cristão não praticante também, né? Tem. Coloca lá a opção. Mas eu queria saber do seu ponto de vista. Você acha que o Brasil pode se tornar essa referência? E o que falta? Certo. Cara, eu acredito muito, não só como acredito, como oro, que nós vamos viver o avivamento de País de Gales. Porém, o que falta hoje, trazendo para a questão do movimento mesmo, é a união. A união das igrejas como o templo, as quatro paredes, e a união de igreja como o corpo de Cristo. De entender que, na verdade, a denominação é só uma divisão e o reino do céu é um só. Sim. Então, falta muito isso. Né? Mas eu ainda acredito e creio que isso vai acontecer. Por que eu tenho essa propriedade para dizer sobre isso? O movimento é um movimento sem placa de igreja, um movimento aberto para quem quer conhecer Jesus. Só que, na verdade, a gente tem muita limitação quando se trata de envolver outras igrejas para o movimento. Nós vamos convidar tal igreja para eles virem com os jovens aqui. Não, vamos convidar tal pastor para vir aqui pregar, ministrar. Vamos convidar qual jovem. A gente vê que infelizmente, ainda a bolha religiosa, ela se consiste dentro da igreja. Sim. Então, a ideia do movimento, a visão do movimento é justamente essa. É a igreja fora da igreja. E a partir daí é você liberar a sua visão para você entender, na verdade, sair dessa sua bolha religiosa. Então, a união de pessoas hoje dificulta a gente viver grandes avivamentos aqui. Não só isso, tá? Vai muito também do pessoal, do buscar, né, do seu secreto também, de você buscar. E você entender, às vezes, vamos buscar avivamento, mas como? Que forma eu vou buscar o avivamento? Né? O avivamento ele não vai acontecer, o avivamento vai acontecer hoje. Não.
Provavelmente a gente não sabe quando vai acontecer, mas quando acontecer, você esteja lá participando desse avivamento. Esteja preparado. Né? Esteja preparado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito, creio e oro que o Brasil ainda assim vai ser um marco na história. Mas ainda assim, na minha opinião, na minha visão, falta a união do corpo de Cristo. De entender que se a gente juntar um com o outro, que nem um corpo, se a gente juntar um braço, juntar a cabeça, juntar uma perna, as partes do corpo, a gente pode ser muito mais forte quando se tratar do reino de Deus. Sim. Cara, Você me permite fazer um adendo? Assim, essa questão do Brasil virar uma grande potência. O Brasil, no primeiro ponto, que o Brasil é o maior celeiro missionário do mundo. É o país que mais exporta missionários aí pro mundo, né? Já começa por aí. Mas tem um ponto que me chama a atenção, falando sobre a questão de dons. Certo. Né? Falando propriamente de evangelismo, né? A gente busca muito dom de revelação, muitos dons, várias coisas, né? E aí eu atribuo também essa questão que o Brasil ainda não se tornou um país avivalista, né? Ou um grande avivamento, porque talvez tenha buscado o dom errado. boa. Sabe? A gente pode ter vários dons, mas se te faltou o dom do amor, faltou tudo. Sim. Porque o evangelismo ele começa com amor e termina com amor. Então a gente pode buscar o dom de revelação, o dom de discernimento, pode buscar qualquer outro dom. Mas se a gente não tiver o amor, que é o maior de todos, eu acho que anula todos os outros dons. Sim. Porque para eu buscar uma alma perdida, eu tenho que amar. Sim. Para eu orar para uma pessoa que está na rua buscando ajuda, eu tenho que amar. É o amor. É o amor. É uma pessoa viciada em droga, eu tenho que amar. Uma pessoa que está num mundo de uma prostituição, eu tenho que amar. Então você entende que sem o amor, os outros dons é todo nulo. Sem amor, nada vale. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que estamos buscando vários dons, mas buscando o dom errado. Então, quando a gente buscar o amor e todo mundo entender, cara, eu tenho que amar a alma, eu tenho que amar, sabe? Como você falou aqui no início aqui, quem ganha a alma sabe o é. E pra ganhar essa alma, eu tenho que amar. Não tem outro caminho, não tem outro dom que eu tenho que pedir pra Deus. Porque os outros dons vão ser complemento do amor. Sim. Concordam comigo? Concordo. Eu acho que é isso. Então a galera quer, cara, eu vou revelar pra fulano, eu vou revelar pra cicano. Cara, glória a Deus, isso é bom. Só que, cara, e o amor? Você tá amando? Você tá revelando, mas e o amor? Você tá compadecendo daquela alma? Você tá orando pelaquela alma? Eu acho que é essa parada, sabe, mano? Eu acho que é por aí, não sei, Diogo. Eu acho que, Sim. sabe? Eu não tenho um movimento, na verdade, mas eu tenho uma ideia. Na verdade, se a gente começar em Atos ali, ao início da igreja primitiva, os apóstolos, eles conseguem ganhar almas para Cristo. Eles começam a... Sim. Tem uma atitude de se levantar e de falar de quem é Jesus. Só que você começa a ver essa questão do amor já no começo. Quando eles começam a ajudar uns aos outros. Quando eles começam a vender suas posses para ajudar a beneficiar aquele que está precisando. Então, na verdade, já é um ato de amor. Então, sem amor, de fato, nada valeria. E por que evangelizar? Primeiramente, porque Deus nos ordenou, né? Que você estava falando de... Tem gente que tem um dom de evangelizar. Tem gente que, cara, não tem vergonha. Tem gente que nasceu para aquilo ali. Mas isso não examine da responsabilidade que todos devem evangelizar. Sim. Cara, é uma ordem, é uma missão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso. Não é quem tem dom prega o evangelho. Não é isso. Cara, se você tem um dom, glória a Deus por isso. Porque, querendo ou não, eu tenho dificuldade de evangelizar. Cara, eu sou uma pessoa muito tímida. Pode parecer que não de imediato, mas sou uma pessoa muito tímida de chegar numa rodinha e falar, cara, Jesus te ama. Então, são estratégias que nós procuramos. Mas isso eu não posso falar para Deus. Falar, pai, me perdoa. Sou tímido, não tenho um dom. Não, é uma ordem. Né? Assim como tem várias ordens na Bíblia que nós temos que seguir, a gente não pode abster disso daí. De que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Cara, essa questão de ordem. Uma vez, eu tava fazendo um estudo teológico e aí eu me deparei com um estudo que... É sério. Depois que vocês vão ouvir isso... Sério, replica isso que eu vou te falar. Você quebra a perna de todo mundo, velho. Cara, é uma ordem. É uma lei perpétua. Quem que tá dando essa lei? Jesus. E Jesus é o que para nós? Ele é um rei. O que acontecia com uma pessoa que não obedecia o rei naquela época? Morria. Então, peraí. Cara, Jesus é rei.
Ele tá me ordenando ir pregar. Cara, se eu vou lá e não prego, não faço a ordem que ele me mandou, cara, eu tô morto em si mesmo. Mano, é isso, velho. Então, assim, cara, o rei mandou, vamos lá e faz. Verdade. Sim. É isso, mano. Pegando um gancho da parte da unidade da igreja, tem um vídeo que apareceu no meu feed recentemente, que é um corte do Descende, que é o pastor Carlinhos Paes, que é do Igreja Cidade, São José dos Campos. Uhum. E ele fala assim, no 3, todo mundo vai gritar o nome da sua igreja. Aí, 1, 2, 3, todo mundo... Gente, vocês entenderam alguma coisa? Não. Agora vocês vão gritar Jesus. Porque quando todo mundo... Aí grita Jesus, aí todo mundo consegue ouvir Jesus no vídeo assim e tal. É isso que a gente precisa. É gritar menos placa e mais sobre Jesus. Verdade. Assim que a gente consegue romper as maiores dificuldades, que é a falta de unidade. É quando esquece a placa. Quando a gente fala esquece a placa, não tá falando de várias coisas, mas esquece a placa na questão de evangelismo, cara. Sim. Jesus, ele é maior do que qualquer placa. Então, vamos todo mundo gritar Jesus. Então, quando todo mundo grita Jesus, o barulho é grande, cara. Vai longe. Então, vamos gritar todo mundo Jesus. Porque a gente precisa apresentar esse Jesus, cara. Esse Jesus que muda, Jesus que transforma. E falta a gente gritar Jesus. Sim. Na verdade, o evangelismo, antes de a gente chamar a pessoa para a igreja, é chamar ela primeiro para Cristo. É isso. Posso chamar a pessoa para a igreja, mas primeiro eu tenho que falar de Cristo para ela. E ela vai lá na igreja, aí sim lá ela vai aprofundar. Então, na verdade, chamar a Cristo vem primeiro do que chamar na igreja. E tem as questões, né, as regras. Claro, ela pode conhecer Cristo dentro da igreja. Com certeza. Como eu, muitas das vezes, já tive uma conexão dentro da igreja. Mas... se ela não entendeu por que ela está dentro da igreja, ela não conheceu a Cristo. Uhum. Se ela não entendeu por que ela o que ela está fazendo aí, será que realmente ela sabe quem é Cristo? Né? Glória a Deus, muitos batismos, glória a Deus, muitos membros, mas será que todos sabem o que estão fazendo dentro da igreja? Será que a evangelização foi aplicada corretamente? E quando a gente falha na missão, cara, tem um lugar que a gente falha muito na missão de evangelizar, que eu falo que a gente faz, até acerta na rua, mas a gente esquece dentro de casa. Uou, verdade. A gente quer evangelizar as pessoas, quer fazer um movimento, Cara, mas dentro da sua casa, será que não tem alguém que precisa ser evangelizado? Nosso maior ministério. Sim, a família. Isso não é que até comentou no episódio agora que a gente gravou com as nossas esposas, que tem uma galera querendo se levantar como referência por uma geração, mas não é geração dentro da sua própria casa. Tem um detalhe só que eu queria pegar um gancho. Eu vi, eu não lembro se foi o Catarino falando, ele falou assim, ou se foi o Theo Hayashi, não lembro. Ele falou assim, às vezes você quer evangelizar, mas você nem vai no museu para conhecer a sua cidade. Então, Theo Hayashi, eu vi essa pregação. Então assim, você nem vai no museu da sua cidade para conhecer pelo menos a história da sua cidade. Então assim, cara, é muito louco, né? Sim, é pra você ver que, tipo assim, o evangelismo ele tem que ter tudo isso, mas ele tem que ter conhecimento da palavra também, né? Tipo, você posso falar que, cara, que Jesus é amor, que Jesus é aquilo, mas eu preciso saber quem que eu tô falando, né? Sim. É a mesma coisa chegar pra você e falar, cara, o Nandinho é isso, isso, isso. Porque eu sei quem é o Nandinho. Se eu chegar pra uma pessoa, Jesus é... Cara, você não vai ter propriedade pra falar aquilo que você não conhece, muito menos aquilo que você não vive. Sim, cara, você tocou numa parte que, nossa, eu sou fissurado nessa parada. Porque, cara, beleza, você chama a galera pra vir pra igreja, mas você não fala pra ela quem é Jesus, cara, ó, valeu de nada. Nesses dias eu tive uma experiência com uma adolescente lá da nossa igreja. Ela falou, Lucão, eu vou gravar os vídeos, eu vou colocar na internet. Eu falei, top, da hora pra caramba, vai pra cima e vou fazer isso, tal, tudo. Aí eu perguntei pra ela, mas quem é Jesus pra você? A menina travou. Como assim? Eu falei, quem é Jesus pra você? Meu, essa menina travou. Eu falei, você tá há muito tempo na igreja, a menina é criada na igreja. Ela é novinha, é adolescente. E ela travou. Ela se enrolou numa pergunta simples: quem é Jesus para você? A intenção pode ser legítima. Sim. Mas a falta de conhecimento não justifica a ação dela. Então, a nossa ação tem que ser acompanhada com conhecimento. Sim. Cara, beleza, um cara para você na rua e pergunta, quem é Jesus? Cara, eu tenho que ter propriedade para saber quem é Jesus. Mas a gente tem que ser a boca, assim, né? Exato, cara. Tipo assim, fala do que o coração está cheio. Exato. Né? E aí, eu consigo perceber, não sei se vocês percebem assim, dessa forma, a falta de conhecimento daquilo que prega.
Então, assim, ou seja, eu tô demonstrando para todo mundo que eu não sou íntimo daquilo que eu estou tentando, entre aspas, pregar. Ela tava com uma ideia louca. Não, eu vou chamar a galera para vir para a igreja. Eu falei, beleza, da hora, bacana, mas quem é Jesus para você? Minha travou. Então, assim, cara, ter sentimentos de evangelismo e tal é benção, mas o conhecimento vem primeiro para depois isso ser gerado na tua vida. É até coisa básica, né? Tipo, que a gente tem que estudar, tipo... Tem vários cursos, que nem você falou da parte que você estudou lá e tal. Porque é muito importante não sair de qualquer jeito. Eu sempre uso o exemplo do trabalho. É a mesma coisa de eu falar, cara, eu sou médico e me colocar numa mesa pra fazer uma cirurgia. Cara, se eu não estudei nada e eu... Então, você só tem um diploma, né? Eu preciso estudar aquilo que eu quero falar, entendeu? Até na hora que você estuda, você fala com mais confiança. Entendeu? E quando falo de confiança, eu não falo do cara que é mais tímido, ou cara que gagueja, não é isso. Mas você tem convicção daquilo que você fala. Falou tudo agora. Acho que a convicção, acho que ela é fundamental. Cara, uma coisa importante para evangelização é estudar o ambiente. Cara, onde você vai evangelizar? Cara, eu vou evangelizar numa escola. Como você vai evangelizar? Quais as palavras que você vai usar para que fique claro, para que aquelas pessoas sejam convencidas daquilo que você está falando? Cara, eu vou evangelizar num lugar fechado. Cara, eu vou evangelizar num orfanato. Quais as palavras que você vai usar? Então, estudar o ambiente, ter uma oração, um direcionamento é muito importante. Cara, você não vai chegar, um exemplo, vai chegar numa comunidade, chegando lá, paz do Senhor, a paz seja convosco, que etc, etc. Não, você tem que estudar ali, porque senão a pessoa não vai nem ligar porque você está falando, fala, quem que é esse cara de terno? A linguagem do local. Entendeu? E exatamente, tem lugares que se a gente for... E aí, sabe quem é Jesus no nosso jeito mais jovem? As pessoas não vão nos compreender. Sim. Que são pessoas, talvez, num lugar onde tem pessoas com mais idade. Né? Então, onde você está indo evangelizar? Cara, se for um lugar... Não que você precisa mudar o seu jeito, mas precisa traçar uma estratégia. E a contextualização também. Exatamente, perfeito, é isso. Então, estudar o ambiente é muito importante. Até a forma de se vestir também ajuda. Sim, com certeza. Nossa, tem várias estratégias, né? Se a gente for pontuar assim, vários. É que, na verdade, a gente arruma muita desculpa. Isso, exemplo, é um futebol que você pode fazer. Sim. De repente você sabe tocar violão, é um curso que você abre na sua garagem. Então, assim, tem várias coisas. Eu conheço uma escola de inglês, que é uma escola cristã de inglês, que fala... tipo de Jesus, né? Mas eu não estudei lá. Então, assim, você percebe. Então, assim... Você percebe. Então, assim, não, mas eu vi assim, uma iniciativa legal. Então, assim... Eu sempre deixo Jesus na ponta da língua. Sempre ainda tá na ponta da língua. Então, toda vez que eu consigo encaixar Jesus numa conversa onde eu tô, num ambiente, eu sempre encaixo. De repente, até numa reunião de trabalho super séria, tal, não sei o que, aí eu solto um Jesus no meio. Mas por que você fala? Não, na verdade, cara, eu falo muito no meu trabalho que eu trabalho não pro dono da empresa. Os caras não gostam muito que eu falo isso, mas eu falo. Eu trabalho como se eu estivesse adorando a Jesus todos os dias. Sim. Porque é só assim que eu consigo entregar o meu melhor. Sim. Entendeu? Fez eu lembrar lá onde a gente treina lá, né? O pessoal do Gil, né? Vocês treinam Gil? Sim. Ele tá até o final, ele também lá da ponta, mas eu tô de férias. Tá de férias? Recesso. A galera lá, toda a última sexta-feira, a gente se reúne, acaba o treino, a galera vai falar de Jesus. A gente faz uma oração, dá uma palavra, e assim, o legal é que os donos da academia dão oportunidade pra gente falar de Jesus. E lá tem eles são cristãos? São cristãos. E assim, eles têm uma pegada muito evangelística, assim. Então eles usou o esporte para aproximar a galera um do outro para poder falar de Jesus. Tem muita galera lá que não gosta de ir pra igreja, tem muita galera tudo lá que às vezes nem acredita em Jesus, mas veio aqui, né? Um ex-ateu. Um ex-ateu, eu esqueci o nome dele. O Ragnar, obrigado. O Ragnar. Ele veio aqui e ele falou, cara, eu não acreditava mais em Jesus. E aí ele foi treinando tal, tudo assim. Ele veio de uma família cristã e lá no treino, tudo a fé dele foi voltando, né? Então, assim, cara, é top. A gente tem que usar todo o nosso ambiente para falar de Jesus. Na verdade, uma atitude pode transformar a vida de outra pessoa com o evangelho. Né? Só um detalhe, temos mais um faixa aqui na mesa. Ele treina, mas é judô. Judô. É bem parecido. Qual faixa que é? É que tem algumas técnicas de Gil no chão também e tal. Sim. Você qual é a faixa? Só a branca, pô. Não, tá bom. Eu sou a branca grau 1. Não, detalhe, eu era branca, porque agora voltando eu vou pegar azul. Então já é um degrau
acima aí. Então, já vou usar essa estratégia do Gil aí pra evangelizar o pessoal. Aí sim, É o azul que eu gosto de bater mesmo. Cara, só pra um aspas aí, a história do movimento, na verdade, o evangelizar não é se apegar com as respostas. Você vai ter respostas de, mano, sai daqui, tipo, eu não quero saber de Jesus, eu quero curtir a vida. Cara, legal, mas eu não quero agora. Eu sei quem é Jesus, tem gente que já foi da igreja, que é batizada, mas não quer saber de Jesus. Então, quando você vai evangelizar, você não pode pegar as respostas negativas, você tem que se apegar que o serviço está sendo feito. Sim. Boa. Quando... Pode falar. Não, pode falar, por favor. Quando o apóstolo Paulo fala em Corinto que na verdade, ele plantou, Apolo regou, mas Deus que faz. Verdade. Então, cara, faça o seu trabalho, vai lá, evangeliza, não se apega às respostas, né? Porque o movimento hoje, se a gente pegasse a resposta, não tinha mais movimento. É verdade. Se fosse quantidade, hoje o nosso movimento se reúne 20, 25 pessoas. Né? Então, se a gente, desde o começo, pegasse a quantidade de respostas, a gente não estava mais com o movimento. O que nos mantém de pé é saber que o movimento, em algum movimento, algum jovem foi tocado. Isso nós temos propriedade para dizer. Ah, mas um movimento lá atrás, quando começou, mas foi tocado. Entendeu? Nós temos essa visão de que não é quantidade, é o quanto aquele movimento, aquele mover impactou um jovem. Glória a Deus. Não é só jovem também, né? Tem outras pessoas que chegam lá para se envolver, que não tem essa liberdade de chegar num lugar fechado. E aí quando tem porque às vezes a gente fala movimento, a pessoa acha que é só um movimento. Não, tem a parte do discipulado, a parte que a gente orienta inclusive a pessoa buscar uma igreja para que ela tenha um acompanhamento de próximo, para que ela possa mais se afirmar. Então o movimento é só um empurrãozinho para a pessoa de fato conhecer quem é Cristo ou retornar para os caminhos. Glória a Deus. Você fez eu lembrar, eu gosto muito desse evangelista, acho que você também gosta, o Todd White. Eu gosto demais desse cara. Você gosta? Cara, você vai estudando, né? Eu tava comentando, falo, cara, os evangelistas de antigamente, esse cara aqui, por exemplo, lá de 1980, os caras eram uns caras fervorosos. Sim. Tipo assim, não eram uns caras jovens, né? Alguns eram um pouco mais velhos, outros mais jovens, mas eles tinham algo dentro deles que queimava a necessidade de falar sobre Deus. Né? E o que está acontecendo hoje? O que falta, né? Sim, não, pra queimar. O Todd White, não sei se você conhece tudo, é o cara que tem dread e tal, tudo assim, né? Um cara que vai na rua. Vai na rua, tudo assim. Eu já vi vários vídeos dele que o cara entra na festa satânica lá e fala, cara, Jesus te ama. E o cara todo, sabe, vestido de demônio e tal. O cara fala, como que Jesus te ama? Me ama. E ele começa a explicar. Cara, quando ele pegou na cruz tal, fez um plano de redenção e começa a explicar toda a cruz pro cara. E eu posso orar por você? O cara... Pode. O cara vestido de demônio e tal, você abaixa a cabeça e recebe uma oração. Tem que ter muita convicção, cara, de quem é Jesus. No seminário de evangelismo que a gente participou, inclusive foi instruído por um pastor que ele não só sabe, como ele pratica muito evangelismo. Cara, ele vai falando as estratégias, você fica de boca aberta. Fala, sério que você pensou nisso para ganhar uma alma para Cristo? Você fez toda essa arquitetura, essa engenharia, essa metragem para ganhar uma alma para Cristo, para você ver a importância que tem. E ele vai falando as estratégias que ele usa de carnaval, de sambódromo, de final de ano na praia, de outros lugares também que eles vão e usam estratégias que você fica, cara, muito louco. Baladas, filas, né? Na verdade, um estudo que a gente teve, o aconselhável, na verdade, caso você for fazer o evangelismo, é antes da balada, né? Porque pelo menos a pessoa está ciente daquilo que você está falando e tal. Porque ainda não, você entra na balada lá, às vezes pode correr o risco da pessoa, mano, eu aceito ser no outro dia ela nem lembrar do que aconteceu. Sim, tá. Então tá só uma dica, né? Também de estudar o ambiente. Fez lembrar da história do Theo Hayashi, né? Como ele se converteu, né? Ele tava dentro da balada, muito louco e tal, mas ele já vinha de uma família cristã. E aí, de repente, ele ouviu uma voz e falou, cara, é sério mesmo que você quer ficar aqui dentro? Cara, eu te criei pra outra coisa, não é pra essa parada aí. Ele falou, não, cara, eu vou pegar firme com Jesus. Aí foi pra Deu um chacoalhão nele, né? Ele foi pra Jocum e virou o que é hoje, que a gente conhece aí. Uma referência. Né? Uma baita de uma referência. Cara, eu tava tentando lembrar uma coisa agora que eu ia comentar agora, mas vai falando aí que eu vou lembrar. Eu vou lembrar, vai falando aí. Bom, na verdade, eu acho que vai ter que ter parte 2. Ficou muito bom. Mesmo. E eu acho que vai ter parte 2 porque eu acho que tem que ter volta. Sim, com certeza. E eu acho que é um bom tempo pra gente ampliar mais. Lembrei, mano, o que eu ia falar. Lembrei. Você falou sobre estratégia. Eu vim de uma igreja missionária, né? Top. E antes de eu e o Nandinho estar na mesma igreja. Uma vez, isso me emocionou muito, sabe, cara?
é uma missionária da Coreia do Sul. Foi lá na igreja, sabe? E aí ela mostrou uma estratégia que eu falei, mano, mentira, velho. Mentira. Coreia do A gente Sul. não acredita, né? Não, eu Cara, olhei assim e sério? falei, mano, não, mentira que vocês fazem isso, velho. E ela mostrou, ela levou, mano. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte é guerra, sabe? Eles não se dão até hoje, né? E tanto que tem aquela fronteira com o exército e tal, tudo. E diz que os missionários, cara, da Coreia do Sul, vai até a fronteira, pega um balão e o balão está escrito o evangelho inteiro de João, cara. Ah, eu vi uma Mano, parada assim. Eu falei, mano, você é louco. Eles escrevem no balão e acende, mano. E o balão vai pra Coreia do Norte. Cara, já tem testemunho de várias pessoas que pegaram o balão, leram, Olha cara, e Deus. se converteram. Cara, mano, aquilo me emocionou demais. Cara, e nós velho. estamos num país que é permitido, né? E aí é onde a gente vê que a gente, infelizmente, tá fazendo muito pouco ainda. Talvez tenha que proibir pra valorizar. Sim. Depois que proíbe, a gente começa a dar valor. Cara, Mas, por que eu não cara, fiz, né? Cara, mas olha só, você falou uma coisa brincando, mas se a gente for estudar a história da igreja... Brincando, mas é verdade. Não, de verdade. Se a gente for estudar a história da igreja, a igreja sempre cresceu em momento de perseguição. Sim. A igreja nunca cresceu em países que, por exemplo, assim, tudo é liberado, de boa, tranquilo. Cara, eu tenho certeza disso. Começa a proibir as coisas no Brasil pra você ver, se a igreja não começa a se manifestar. É verdade. Cara, se eu estudar a história da igreja, você vê. É verdade. Não fala. Vou falar uma dica aí, Alexandre de Moraes. Brincadeira, meu parceiro. Corte rápido. Corte rápido. Mano, Eu acho que é isso, né? que ficou muito bom. Ficou bacana demais. E eu acho que até aqui o senhor falou e vai falar mais nos próximos episódios. Vamos terminar logo antes que o Nandi comece a falar besteira. Vai derrubar a conta. Eu acredito que vai ter próximos. Vamos depois estar conversando. Vai ter mais experiência aí na sua vida e tal. E tem mais coisas para destrinchar sobre o evangelismo. Sim. Sim, com certeza, cara. E eu acredito que já vai chacoalhar um pouquinho a galera. Vai. E quero agradecer a sua Tamo presença. junto. Eu sei que a caminhada foi um pouco mais longa, mas para quem carrega Jesus no coração, Sim. 1 milha não importa. Ou 10 milhas, né? Eu tenho certeza, assim, conhecendo assim agora aqui, conhecendo você assim, as pessoas que são envolvidas com o evangelismo, tudo que vai fazer não cansa, cara. Sim. Não cansa, porque Jesus é o combustível, mano. E é um combustível dos bons, porque Do bom, né, cara? a gente tem que ser honesto, né? Quando se trata de evangelho. E, cara, não é fácil. Né? Não é difícil, ainda mais quando você trata com várias pessoas, várias mentes, vários estilos diferentes. Mas é isso que você falou. Quando a gente entende que Jesus é o combustível, quando tá acabando o combustível, quando tá piscando, sabe quando você acha um posto? Cara, você tá eu direto. Cara, vai lá andando com o carro lá, esquece de abastecer, piscou, achou um posto. Cara, a vida cristã é essa. Quando você tá desistindo, você acha um posto que é Jesus lá falando, filho, continua que vai Mano, longe. Não, na verdade, mano, eu falo, mano, como eu amo Jesus, mano. Eu sou pirado por Jesus. O cara vem lá do outro lado, fala uma parada. Mano, eu vi uma pregação, eu esqueci até de quem é. O cara falando exatamente Eu isso. não vi não, tá? Mano, exatamente isso. Ele fala assim, mano, Jesus é o nosso combustível. Só que aí, de repente, a nossa força vai acabando. Aí você vai num posto, e esse posto de gasolina, né, como ele falou, o combustível não é um combustível comum. O combustível é o Não é um amor combustível que você adulterado, tem né? pelas outras pessoas. E isso vai te alimentando a você fazer mais, mano. Mano, sabe? E não é um combustível adulterado, é um combustível original mesmo, aquele que o carro fica bom e você continua o seu percurso, o seu maravilhoso. caminho. Isso aí, glória a Deus. E tem a ver também até com o preço, né, da gasolina também, o preço que a gente paga, né? Lá vai ele com os assuntos polêmicos. É brincadeira. Bom, é isso. É isso aí, mano. Quero deixar o convite para vocês. Curtir, comentar, compartilhar. Sim. Diogo, fala só o arroba das redes sociais pra galera seguir lá. Fechou. O Instagram do movimento é JEWalkers_movement e o meu é dsantos.01. Então, se quiser me seguir para acompanhar mais um pouco dessa caminhada cristã e que eu possa aprender um pouco mais com vocês também. Fechou? Tamo junto. Glória a Deus. Nandinho, obrigado. Tamo junto, Diogo. Nós, Foi um prazerzão. Tamo viu? junto. Deus te abençoe. E é isso, galera. Obrigado mais uma vez. Acompanha a gente, compartilha esse vídeo. E é isso aí, né? Conversa Comum Cast, porque o comum ainda é extraordinário. Deus abençoe a todos. Receba! Vou.